pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Ibis Immigration. Eu sou a Flávia Irata, consultora regulamentada de imigração. E eu sou a Vânia Moraes, consultora de carreiras. Vamos falar sobre um tema super importante, desafios no mercado de trabalho canadense. Então, se você está planejando vir para o Canadá, seja como estudante, trabalhador, imigrante, esse podcast é para você. Isso aí. Então, pessoal, a gente fez uma live há pouco tempo atrás, eu e a Flávia, né? Baseado em casos reais de clientes que a gente vem trabalhando, situações que a gente vem observando. E dessa live, mais perguntas surgiram e a gente, então, sentiu de poder conversar um pouquinho a respeito, né? Sim. Então, quando a gente fala em desafios do mercado de trabalho canadense, tem muita coisa para falar. Sim. Mas acho interessante a gente começar pensando nos perfis, né, Flávia? Sim, dos possíveis cenários, né? Então, dos nossos clientes que estão no Brasil ainda, né, à procura de um trabalho, os clientes que já estão no Canadá com uma autorização de trabalho e os que estão com uma autorização de estudo, né? Seriam os 3 cenários mais comuns. Isso. E acho bem importante a gente sempre fazer essa distinção no primeiro momento, porque, como a gente comentou já, 99% dos nossos clientes querem se tornar residentes permanentes. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho com os nossos clientes e nosso público, a gente está falando de desafio de mercado de trabalho, mas a gente também está falando de desafio de residência permanente, né? Então, a ideia é a gente poder trabalhar esses 2 elementos em conjunto. Sim, eu sempre comento com meus clientes que eles têm um planejamento de migrar, mas precisam sempre focar neles como profissionais também, né? Até porque, né, é o outro ângulo do ser, né? É o profissional. E muitas vezes eles esquecem desse lado, não fazem um planejamento, né? Que foi, eu até vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência, porque eu estava muito focada na experiência, né, na imigração em si, e esqueci um pouquinho do meu lado como profissional, né? Eu tinha uma noção do que fazer, mas eu poderia ter feito muito mais, né? O networking, que é super importante, né? E várias outras dicas que a gente vai estar passando, né? Eu espero que a gente passe dicas valiosas para todo mundo. Com certeza. E quando a gente fala desses 3 perfis plus imigração, porque a gente já tem os diferentes perfis, e o que tem em comum é que, no fundo, todos querem imigrar no final das contas, né? Sim. Então, vamos lá. Quando a gente fala de alguém que está no Brasil sem visto de nada, nem de trabalho, nem de estudante, nem residência permanente. A gente está falando de uma série de desafios. Quando a gente trabalha alguém que está no Canadá com visto de trabalho, mas ainda não é residente permanente, a gente está falando de outra série de desafios. E quando a gente fala de alguém que está aqui com visto de estudante, que vai se colocar no mercado, que só pode trabalhar part-time, a gente também está falando de outra série de desafios, né? Então, o primeiro passo é sempre a gente identificar o perfil, né, do cliente e como a gente pode auxiliar com os recursos já presentes, acelerar o processo de imigração e, ao mesmo tempo, dar olhos, assim, para a carreira. Sim. É super importante ter isso em mente, até porque a Ibis oferece isso, né? Então, a gente trabalha com todos os setores, o educacional, carreira, imigração, visto. Então, a gente auxilia em todas as fases, porque realmente todas as fases são importantes. Né? E eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, no perfil 1, né, que é aquele cliente que está lá no Brasil querendo emigrar para o Canadá, mas ainda não tem o perfil para o Express Entry, por exemplo, ou ainda não tem todo o budget para estudar, né, e depende quase que de uma oferta de trabalho, né, ou 100% de uma oferta de trabalho. Então, nesse caso, Flávia, qual que é o seu approach, assim, quando você recebe esse perfil? Sim, é sempre bom de ter uma noção de todos os caminhos de imigração, né? Com oferta de trabalho e sem oferta de trabalho. Se a gente visualiza que uma oferta de trabalho é importante, então a gente tenta direcionar qual província, qual programa de imigração. Porque a gente tem vários programas com oferta de trabalho. Né? Depois disso, de fazer essa peneira, né, traçar esse caminho, a gente indica estar aplicando para essas ofertas de trabalho. Né? Aí que você entra, né, para poder estar assessorando nessa parte, porque não é fácil. Sim, eu acho muito interessante que a gente tem essa postura, né? Quando a gente fala para a pessoa que está fora do Canadá, eu acho que esse é um caso muito delicado. E a gente tem que ter essa postura muito diligente, porque se olharmos aí fora, tem muita gente que faz parecer que é bem fácil. Isso, verdade. Né?
E eu gosto de dizer, muitas vezes essas pessoas estão produzindo conteúdo e fazem dinheiro com isso, então vão criar aquilo que a gente chama de um clickbait. O Canadá precisa de brasileiros, famoso clickbait. Que muitas pessoas baseiam escolhas de vida numa técnica dessa. Então, esse é o momento em que a gente pode clarear para a pessoa quais são as reais chances de você conseguir uma job offer estando aí fora. E isso vai depender do perfil, vai depender do inglês, vai depender de muitos fatores que a gente já conhece, né? Mas a gente sempre trabalha com um dado de realidade, que é de 0 a 100%, você tem 5% de chance de conseguir. É muito baixa, mas preste atenção. Existe um grupo de pessoas que conseguem. E é isso que eles fazem. Então, se você está disposto, é importante que você siga esse passo a passo. Então, eu acho bem importante dar esse choque de realidade e dizer não vai ser amanhã, não vai ser 100 e-mails, não vai ser nem 200, talvez seja 1000, talvez leve um mês, talvez leve um ano. Mas tá bom, você quer isso, é a única coisa que você pode fazer hoje, então vamos lá, vamos descobrir como. Com um perfil a gente consegue sim ter uma estimativa, né, com base no nível de inglês, o currículo, o background educacional, de trabalho, com base no trabalho que a pessoa desempenha, a experiência de trabalho, se é de uma área de demanda ou não, né, até a escolha da província está muito vinculada a isso, né, a profissão. Então, a gente consegue dar uma estimativa, mas eu tenho casos que a percentagem era bem baixa e a cliente insistiu e conseguiu. Então, também tem esse fator. Muito importante trazer isso, porque eu gosto e acho que é muito da nossa visão aqui, a gente passa sempre isso de reforçar o trabalho ético, né, do consultor de imigração, de carreira, é informar a pessoa que está chegando com a realidade, com a real possibilidade. Então a gente dá esse banho de água fria, mas eu gosto muito desses exemplos, eu acho que a gente está pensando em um exemplo semelhante, né, mas nós temos sim casos de pessoas com inglês baixo, com zero experiência canadense, que conseguiu oferta de trabalho, porque se determinou a seguir, bom, eu tenho só 5%, então o que eu vou fazer para otimizar em 100 o meu 5%? E focou justamente na experiência de trabalho que tinha. Né, que era bem específica, então tem isso também. Flávia, é muito importante você trazer isso, porque hoje mesmo de manhã veio cliente, um casal de clientes seus, né, que inclusive trouxeram, assim, muitos elogios do seu trabalho, então parabéns. Super feliz. Fala muito bem de você, sua organização. Muito interessante, porque esse foi um caso, para mim, modelo de que muitas vezes a gente tem, assim, a gente precisa pensar o quê? Toda estratégia de trabalho, principalmente quando você está fora do Brasil, ela tem que gabaritar em 2 aspectos, estratégia e forma. Então, a forma vai ser o que a gente vai trabalhar depois. Como fazer esse currículo, como fazer essa cover letter, o que colocar. Mas primeiro precisa da estratégia. E a estratégia é essa, é entender o seu perfil, é entender qual província você deseja, pode, quer, e quais são os empregadores em potencial. Porque muitas vezes você vai aplicar para um monte de empregador que nunca vai olhar para o seu perfil. E aí você levou horas perdendo tempo, né? Então, a estratégia ela tem que vir antes de tudo. Você precisa ter reais expectativas sobre quais são os verdadeiros empregadores em potencial. Então, acho que isso é muito importante. Sim. E é difícil para a gente identificar, né? Para profissionais como você, não, porque é o seu trabalho, né? Você consegue apresentar isso para os nossos clientes e facilitar o processo. Né? Eu tenho certeza que com as suas dicas, eles vão conseguir achar uma oferta de trabalho, mas a gente sempre explica isso, que a gente vai fazer o possível e o impossível para ajudá-los, mas nada é garantido. Né? Por isso que a gente sempre tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Sempre. Perfeito. E é bem por aí. E por mais que eu faça isso diariamente, para cada cliente é um caso novo. Porque depende das skills que essa pessoa tem, depende da experiência, depende... Bom, eu sou IT Analyst. Meu amor, isso já não me diz nada. Eu preciso saber exatamente aonde, qual indústria, que skills você tem para eu poder te organizar para se posicionar, né? Nesse sentido, então, toda a pesquisa de mercado, ela é nova. Né, para mim e para o cliente. Agora, acho que isso que você traz é muito importante, assim, a gente poder pelo menos acessar esse perfil e entender. E aí entra já no perfil B,
que seria aquele caso, né? E a gente teve, inclusive, exemplos assim também, agora que eu lembrei de um, que a gente estava trabalhando no plano de carreira, a gente identificou que esse plano já estava batendo na deadline que a gente determinou antes, do tipo, até tal dia eu vou tentar. Passou daqui, eu já vou partir para o plano B, porque isso é muito importante numa estratégia. Então, nós tínhamos esse caso, quando chegou no plano B, eu contatei você e disse, Flávia, o plano B, podemos seguir com ele mesmo? Então, acho que isso é o que daí seria o plano de estudos, né? Então, a gente revisou o caso juntos, a gente repensou, chegamos até aqui, o que a gente pode propor agora? Então, isso é muito importante também, porque muitas vezes o plano A, ele começa a demonstrar que ele vai falhar, ou muda alguma lei, por exemplo, ou algo no mercado, a demanda altera. Poxa, a pessoa não quer mais tentar por um ano. Aí tá na hora de o plano B entrar em ação. Sim. E quando você chega como estudante, tem todos os desafios, né? Porque não é fácil você achar um trabalho. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu não fiz um networking, né? Eu não fiz o meu dever de casa do Brasil, que é possível, que é super recomendado, né? Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu estava bem perdida. Não sabia que vaga aplicar, o que fazer. Então, o que eu notei é que é super importante você começar a trabalhar, né? Não ser tão seletivo com o primeiro trabalho. Porque o empregador, o seu segundo empregador, ele vai ligar para o seu primeiro e vai perguntar, a Flávia é pontual? A Flávia, ela é o que a gente chama de multitasking, né? Ela desempenha, ela consegue dar conta, né, do trabalho. Então, isso que é importante, né? Sem dúvida. E daí, isso entra com a estratégia, né? Porque a gente vai auxiliar, por exemplo, a gente está falando então de visto de estudo. Você tentou job offer, não deu, vamos para visto de estudo, né? Você vai ter os seus desafios de, muitas vezes, tá fazendo uma transição de carreira, então a gente precisa entender, o seu desafio vai ser qual? Né? Se lá para aquele que está no Brasil, né? Para quem está no Brasil, o desafio é conseguir a job offer, para aquele que já está no Canadá, né, com visto de trabalho, que está estudando, mas pode trabalhar, o desafio ele vai ser um pouco diferente, porque a pessoa está aqui, ela pode fazer um networking aqui, mas ela também pode cair num leque de estratégias, assim, de entrar para um entry level, porque é bem isso, é importante começar. Mas muitas vezes a pessoa começa sem a estratégia e ela é engolida. Verdade, perde o foco. Perde o foco, e quando vê, aí começa aqueles clientes que a gente também recebe, que é assim, o meu visto tá para vencer em 3 meses, então eu preciso me tornar PR daqui 1 mês. O que eu faço? Sim, e muitas vezes a pessoa tá com um salário bom, tá gostando do trabalho, mas aquele trabalho em específico não vai ajudar em nada para o Plano Canadá, né? Para o plano de residência permanente, seja pela oferta de trabalho, com uma pontuação da Express Entry. Então, às vezes, é interessante mudar, né? Isso. Às vezes, a gente consegue visualizar a esposa, né? O marido, dependendo de quem está trabalhando, como um aplicante principal para um outro programa. Né? Então, é o planejamento. Mas, às vezes, aquele trabalho realmente não é o ideal. Então, não pode sair do foco. Né? E muitas vezes o estudante ele está no college e ele não consegue, por exemplo, organizar a rotina de estudo. Então, um semestre ele vai trabalhar de um jeito, no outro de outro. E poder identificar isso quando você está ainda lá no Brasil, planejando, te ajuda a fazer um networking, uma compreensão do mercado e de que vagas, por exemplo, você poderia aplicar para viver essa flexibilidade do college, mas poder trabalhar em algo que te aproxima, não vai ser igual, você vai ter que estar disponível a fazer o que vier, né? Mas eu gosto de trabalhar o entry-level com consciência. Sim. Né? Entry-level voluntário com consciência, do tipo, vá, faz, mas sempre voltando pro lado de onde é que esse trabalho vai te levar. Isso, tá sempre. Outro ponto é como você, enquanto estudante internacional, pode se colocar no mercado de trabalho. Né? Em termos de como conseguir essa job offer, porque esse desafio também existe. E muitos compram, talvez, a ilusão de que porque vai estar aqui no Canadá, vivendo, vai bater ali na esquina e vai conseguir trabalho. Exatamente. Não é assim. Pintam que a oferta de trabalho é a coisa mais fácil do mundo, não é. Não é, essa é a verdade. Exige muito trabalho. Se você está no Brasil ou se você está no Canadá, é trabalhoso, mas é possível. E com a orientação certa, a gente consegue de uma forma mais rápida. Né? A gente está falando dos desafios, mas não é para desmotivar ninguém. Não. Pelo contrário. Não. É para você ter lucidez. Sim. Né? Lucidez das suas fraquezas, inclusive, para a gente poder distorcer em qualidade, Sim, né? Transformar em qualidade. Com certeza. Então, poder É a questão do planejamento e o tempo.
Mas se você faz um planejamento e tem essa noção do tempo, do planejamento, né, da evolução do seu programa, né, é só isso. Exato. É isso que a gente busca. Exato. E aí, então, quando você é estudante, no caso, eu sempre recomendo que o pessoal fique muito em contato, assim, com a sua rede, no seu college, que mantenha essas relações. Talvez só lá na frente você vai entender a importância, né, dessas conexões. Verdade. Porque elas fazem a diferença. Uma conexão-chave pode fazer a diferença. Assim, demasiadamente, né, em você ser contratado, ou você pelo menos ter noção das vagas que são interessantes, assim, pro seu perfil. Então, fazer o networking desde o college é muito importante. E acredito que o último perfil, então, a gente pode tratar como tanto assim, quem tem o visto de trabalho, a gente sabe que tem uma diferença quando tá falando em mercado de trabalho, que algumas vagas são muito específicas que querem alguém que seja residente permanente ou cidadão. Sim. Então, nesse caso, assim, uma das coisas que eu recomendo muito é que vocês possam compreender, né, o pessoal que está aí aplicando, o que é que está por trás desse desafio. E o que eu identifico é que os empregadores canadenses, eles têm um trauma, que é o trauma de ser usado pelos trabalhadores para imigrar. Então, quando a gente fala de um small business, né, alguém que abriu um negócio, que botou aí a sua vida e que daqui a pouco tá lá pagando um salário, fazendo todo o sponsorship para aquela pessoa, ela vem, trabalha, dá, sei lá, 2, 3 meses e vai para o próximo, né? Então, tem muito empregador em potencial que tem essa ferida. E eu acho importante que quem está procurando conheça isso, porque você, na sua entrevista, no seu contato com o empregador, tem que manifestar que você não é essa pessoa. Verdade. Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é muito verdade. É muito verdade. Quando eu converso com meus clientes, eles sempre falam, perguntaram se era residente permanente, ou se tem uma autorização de trabalho, e quando eu falo, não, já recusam aquela aplicação. Né? Então, é importante a pessoa se preparar. Né? E isso é maravilhoso. Essa sugestão. Porque a ideia é a gente sempre inverter, né? Então, assim, você vai trazer para o seu empregador, bom, eu tô com visto de trabalho, mas eu já estou trabalhando em direção à minha residência permanente. Eu acho que muitas vezes o pessoal que está procurando emprego não sabe que tem o poder de negociação. Gente, vocês têm poder de negociação. Saibam disso. E muitas vezes é a negociação que garante o LMIA, inclusive, né? Porque o empregador vai dizer assim, não, é muito caro. Ou é muito complexo. Ou é muito burocrático. Isso. Então, o cliente dizer, não é, eu sei quanto custa, eu já tenho alguém que faz a minha burocracia, ele eliminou a resistência do empregador. O empregador vai ficar sem ter, né, o que falar nesse caso. Né? Exatamente. Não vai ter resposta. Exatamente. E voltando, inclusive, talvez, então, para adicionar essa informação, que eu acho que ela pode ser interessante, a ideia é que você, independente do seu perfil, vocês que estão aí em casa, né? Independente do seu perfil, você já tem isso, se não tem, saber quais são as dores do empregador que você está mirando, porque aí você vai poder eliminar elas e conhecer o seu poder de negociação. Então, por exemplo, no LMIA, né? A gente sabe o custo desse LMIA. A gente sabe que custa $1.000 para fazer a emissão, né? A FIA é $1.000, mas a gente tem aquele custo adicionado que a gente calcula em torno de 5, ele pode variar, mas a gente calcula a mão de obra que esse empregador vai ter que despender para fazer o processo no sentido de job post, interview, até realmente conseguir, né? Então, nem sempre vai ser esse valor, mas a gente gosta de trabalhar com ele para educar, de certa forma, esse candidato a chegar lá no final, porque, como eu sempre digo, tem empregadores que pensam que um LMIA custa $100.000, né? Que faz uma fantasia de que é muito caro. E você tá lá, demonstrar que você é uma excelente candidata, que você sabe que vai ter aquele custo. E aí você pode, por exemplo, tem muita gente que diz, então eu vou tirar do meu bolso, eu vou pagar. E aí a gente informa, né, que não pode, que isso é contra a lei, que você tem que utilizar de outra habilidade, que é negociar o seu salário anual, que isso está dentro, né, do esperado. E pode dar essa margem, que você depois pode trabalhar a questão, chamar a Flávia para ir lá conversar com o seu empregador. A parte que eu acredito que mais assusta os empregadores é realmente, né, o trâmite, né, do processo.
Porque, enfim, para quem não tem experiência é bem complexo. Para quem tem experiência, água com açúcar. Essa é a verdade. Exato. Mas para quem não tem experiência, e muitos empregadores não têm essa experiência, né? Nunca passaram por um processo ou contrataram uma outra pessoa e não tiveram uma experiência boa, porque a gente tem muitos consultores que fazem esse tipo de aplicação e a aplicação é recusada devido a uma falha, né, da documentação, de formulário, algo que poderia ter sido evitado, né? Porque quando a aplicação de Alemanha está bem estruturada, ela não tem por que ser recusada, né? Então, eles têm esse trauma. Aí, quando eu explico, olha, a gente tem muita experiência, os requisitos de elegibilidade, né, estão todos ali, e a gente explica todo o processo, né, como que vai ser fase por fase, o empregador ele fica mais calmo, ele sente, né, aquela segurança, olha, vai dar certo se a gente fizer isso, isso e isso. E é isso que eu acho que falta muito. Né? Poxa, então pensa, né, o pessoal que está aí assistindo, você chegar para o seu empregador, além de arrasar na sua entrevista, né? Não vou fazer feio na entrevista, tem que já começar daí, gabaritando. Sim. Chegar ao final e dizer, olha, eu sei quanto custa, eu posso negociar e eu tenho uma consultora de imigração regulamentada que faz isso dormindo, que está disponível para vir aqui te explicar tudo. Então, esse é o candidato que você precisa ser. Se você quer ser um pouco menos que isso, já não vai dar certo, porque o seu empregador vai facilmente te descartar. Então é bem importante, né, o pessoal saber que cada fase desse processo você tem que ter uma postura diferente. Então a postura de quem está procurando lá de fora é essa, a postura de quem está aqui com visto, ela é essa, mas aí aplicada para residência permanente, né? Sim. É super importante fazer esse planejamento, né, que a gente já conversou um pouquinho, ter noção dos prazos, até quando um plano A vai chegar, um plano B, um plano C, se o Alemanha é uma boa opção ou se é um programa provincial, né, a gente precisa trabalhar com todas essas hipóteses, né, para ter certeza de que vai conseguir migrar de uma forma eficiente. Até porque eu acho que 99,9% das pessoas querem migrar. Né? Sim, com certeza. E Flávia, até me surgiu isso agora, assim, como é que é a sua experiência em relação a, por exemplo, quando o candidato está aqui trabalhando, está com visto de trabalho, né? A gente conhece na maioria das vezes esse candidato, tá? Ele vários casais aí vão se identificar. Ele é o partner, a parte do casal que está trabalhando full time, né? Sim. Enquanto o parceiro ou a parceira está estudando. Então, para essa pessoa que está trabalhando full time, ela tem o desafio de transformar essa job offer em residência permanente, sim, né? E aí tem um pouco mais de tempo do que essa pessoa que está no Brasil. Então, já está no Canadá, já está vivendo aqui, sim, já está gastando em dólar também, então tem a sua pressa. Qual que é a sua visão, assim, desse caso? Eu sempre falo que para esse tipo de planejamento, que um vem a estudo e o outro vem com autorização de trabalho, o que está estudando seria o plano B ou C de um plano de imigração. Então, é um plano seguro você estudar, depois aplicar para o PGWP, trabalhar, e depois você vai ter a pontuação eventualmente para imigrar. Mas esse caminho pode levar 2, 3, 4 anos, né? O caminho mais demorado. O mais rápido é o que tem autorização de trabalho, já está acumulando, né, 1 ano, por exemplo, de experiência qualificada de trabalho, para poder se qualificar, né, num programa que é o mais rápido de todos, o Canadian Experience Class. 4, 5 meses, você vê na residência permanente. Então, geralmente esse é o plano A. Esse plano A pode ser encurtado ainda mais se ele tiver uma oferta de trabalho, né, baseada numa LMIA ou uma nomeação provincial. Então, a gente consegue encurtar ainda mais esse planejamento. Mas, às vezes, não é possível, né, devido ao empregador ou porque aquela oferta de trabalho realmente não cabe, nem no programa provincial ou na LMIA, né, que não faz sentido para a aplicação. Então, a gente tem que ter noção de todos esses caminhos. É isso que é importante. E é isso que muita gente peca. Né? Não tem essa noção, perde muito tempo, muito dinheiro, infelizmente. Alguns têm que voltar para o Brasil porque não fizeram um bom planejamento. E é uma pena. Né? É o que a gente tenta evitar. Exato. E eu vejo que uma coisa que, para mim, no meu dia a dia do meu trabalho, que eu preciso toda hora estar consultando vocês, né, para perguntar, é muito, por exemplo, a questão do contrato de trabalho. É muito importante. Então, muitas vezes esse candidato que está aí com trabalho full-time vai meio às cegas para essa job offer e pensa assim, não, eu estou trabalhando, vai dar tudo certo, daqui a pouco chega a hora de mandar, já estou meio cansado dessa burocracia que eu tive que fazer para chegar até aqui, e dar aquela relaxada. E lá na frente, aí vem
Eu preciso para amanhã. Então, é muito importante você que tá nessa situação não dar bobeira, né? E realmente verificar se o que você tá vivendo enquanto experiência de trabalho pode contar, não só contar, mas que a gente consegue evidência para provar isso e que as suas evidências estão de acordo com os requerimentos, Verdade. Tem tudo isso também, né? Que tipo de trabalho, quantas horas, se é um programa provincial, está relacionado com a sua experiência de trabalho do Brasil, porque dependendo disso, a pontuação é outra. Então, são centenas de fatores, né, que têm um impacto. Muito. E tem muitos casos de pessoas que realmente evoluem na sua carreira, que encontram trabalhos sensacionais, só que aí chega na hora e aquela... Gente, é sério, vocês ficaram chocados de saber os pequenos erros de comunicação que podem gerar esse tipo de problema, né? Então, quem contratou foi uma empresa terceira que disse que poderia me ajudar, mas agora, 6 meses depois, eu descubro que, na verdade, não vai dar. Então, tem muita coisa, assim, que a gente pode evitar, né, nesses casos. Sim. Outro exemplo que eu gosto de trazer é a questão dos empregadores menores, tanto para quem está fora como para quem está dentro, né? Eu vejo que o pessoal está muito focado em grandes empregadores. E o que eu percebo, e eu não quero desencorajar ninguém a tentar o seu trabalho dos sonhos na Amazon, né, nessas grandes empresas, mas eu acho que se você está num momento crítico de imigração, de visto, de autorização para estar no Canadá, é importante focar naquele emprego e naquele empregador que vai realmente, né? Então, procura entender isso e priorizar essas aplicações para esses empregadores menores, inclusive porque a gente tem mais acesso a quem é o seu chefe, o seu supervisor, para poder trabalhar. Sim, né? Com certeza, é super importante. O governo, né, canadense está incentivando muito a entrada de imigrantes para as cidades menores, as províncias menores, né? Tanto é que tem uma pontuação adicional quando você vai para uma cidade pequena e não para uma cidade grande, né? Então, trabalhar nisso tudo é importante para ter a certeza que a gente vai poder acelerar esse processo, que vai tudo dar certo, né, no final, porque esse é o nosso objetivo. Com certeza. E tem uma coisa importante, Flávia, que eu lembro que a gente comentou na live, e que depois daquela live, assim, acho que vieram umas 3 pessoas trazendo exatamente esse tópico, que é a questão da carreira alternativa durante o processo de regulamentação. Verdade. Como isso está, assim, presente hoje, porque o pessoal está entendendo, e essa que é importante a gente ter essas lives, né? Desmistificando o processo, em termos de, nossa, é extremamente difícil ser regulamentado, então a gente está vendo as pessoas entenderem que não é tão absolutamente difícil, ao mesmo tempo já tem outras cometendo erros de, por exemplo, tá? Até um caso, eu falo com mais propriedade porque também tá parecido com a minha, que é, eu vou tentar imigrar como psicóloga, mas meu registro tá como counselor. Isso não faz a diferença para sua prática, mas faz muita diferença para o processo de imigração. E esse tipo de situação a gente precisa identificar. Então, assim, eu já vi casos de gente mudando de província para poder assumir algo assim, né? E aí, quando chega na hora do processo, não, isso não é válido, porque esse registro não é o mesmo, né? Então, é muito importante ter acesso, assim, tanto ao que é necessário, como para o processo de trabalhar durante, né? Ter esse cuidado, né? Eu até dei um exemplo, né, meu pessoal. Quando eu vim para o Canadá, eu estava com planejamento em me tornar advogada, mas eu resolvi optar ser consultora de imigração, né? Pelo menos trabalhar nessa área por um período, né, como assistente. E era uma profissão alternativa para mim, né, o plano B, né, eu ainda estava focada no plano A, só que eu me identifiquei. E acontece muito isso, eu tenho vários clientes, né, que, vou começar a trabalhar nessa área, ama, né, e encontra, para mim, realmente foi tudo para mim, né, porque eu amo o que eu faço. Todo dia que passa, né, eu só tenho a confirmação, né, seja pelo feedback dos clientes, seja, né, por tantas aprovações, então eu fico muito feliz. E é isso, é você estar aberta. Eu vim para o Canadá e estar aberta para novos caminhos, porque é isso que é o lado mágico também de você vir para o Canadá, né? Você tem 1 milhão de caminhos para seguir, não ter medo de optar por algo desconhecido. Porque muita gente tem medo. Eu trabalhei minha vida inteira como advogada, eu quero entrar no escritório de advocacia e pronto, acabou. Não é bem assim, né? Você está aberta para outras profissões, porque talvez como eu, você se ache também, né?
Claro. E Flávia, eu acredito que você, no Brasil, assim, no seu contexto da sua atuação, da sua prática lá, você nem sabia, por exemplo, não teria algo equivalente no Brasil ao que você faz hoje aqui no Canadá. Né? Não, então, é claro, porque é outro país, porque a imigração para o Brasil é diferente da imigração para o Canadá. Sim. Então, o que você faz exatamente aqui não tem nada que se compare. Então, sim, acho que essa abertura, ela muda a chave de muita gente. Pensa que você pode usar suas skills, a sua profissão, os seus diplomas, tudinho, para fazer dinheiro, inclusive, e crescer como profissional e imigrar, sim, fazendo algo que hoje, no seu contexto, você nem sonha que existe. Verdade. E é muito legal quando a gente auxilia a pessoa a entender, você pode fazer isso. O que é isso? Exatamente. Bem-vindo à sua nova profissão, então, sim, né? Sim, é muito outras interessante. opções. Sim, é isso aí. Eu acho que é isso que encanta também muita gente, né? As novas oportunidades, porque, enfim, você chega num país que tudo é novo, a comida, a língua, absolutamente tudo. Né? Então, na área profissional, também tudo é novo, né? Inclusive novas profissões que você nunca ouviu falar, né? E é importante estar aberto e estar ciente dessas opções. Exato. Né? Legal. E acho que, então, em termos de desafios, né? Isso, cada perfil vai ter o seu desafio. Sim. A gente tem desafios em comum, mas eu vejo que, de um modo geral, assim, o grande desafio de mudar o mindset, de ficar aberto para desconstruir tudo que você conhece, né? E porque essa desconstrução pode levar a um caminho mais interessante. Talvez, às vezes, a gente fica, não é esse o plano, é isso que eu quero fazer, é essa coisa é só esse o rumo. E a gente percebe que os clientes que têm sucesso mais rápido são aqueles que estão abertos a não é mudar de ideia, é ampliar as possibilidades. Isso. Exatamente. Eu acredito que é o ideal, né? Você estar aberto para outras oportunidades, ter noção dos planejamentos, um plano A, um B, um C, né? Não perder o foco, né? Eu acho que isso tudo é importante. Exato. E eu queria deixar uma mensagem para o pessoal, porque assim, eu estou recebendo muitas demandas nesse sentido, inclusive hoje de manhã eu tive uma assim, que é o pessoal que vem para consulta de carreira sem ter passado por uma consulta de imigração, ou estando num processo de imigração bagunçado, né? Porque sim, eu acho bem importante a gente relembrar que ter um profissional de imigração regulamentado é muito diferente de não, né? Sim. Eu, por exemplo, quando alguém pergunta qualquer coisa sobre Express Entry, PNP, eu digo, não vou te dar essa resposta, eu vou consultar sim, um profissional regulamentado. E você não deveria escutar nenhum exatamente, conselho de quem não tem essa autoridade. Isso, é inclusive legal, né? E a gente repara que muita gente faz isso. Né? Até em canais abertos, YouTube, tá passando indicação, conselho de imigração, e não pode. Né? E atrapalha muitas vezes a vida de muitas pessoas. Infelizmente. Eu gosto de dizer para o pessoal assim, que está começando agora o planejamento e a pesquisa, se você vai para uma consulta de imigração e você sai sem um plano A, um B e um C, com as deadlines e mais ou menos uma ideia dos primeiros passos de cada um, né? Você não está sendo bem atendido e você pode, inclusive, iniciar a prática de uma estratégia, aplicar ações sem ter uma estratégia alinhada. E isso vai te levar a perder muito tempo, a perder muito dinheiro. Então, se dá um mês de respiro no seu Plano Canadá e senta, encontra um belo de um consultor de imigração e faz esse planejamento. Plano A, o que é? O que vai acontecer? Quando? Como? De que jeito? Quanto custa? Para onde? Né? Quando que eu vou desistir desse plano? É aqui. Então, aqui começa o plano B, que é o quê? Né? Como? Quando? Onde? Então, ter isso debaixo do braço vai mudar, com certeza, o destino do Plano Canadá da família. Com certeza. Né? E atrelado com um pacote completo, né? De carreiras, de estudo, se a gente estiver combinando o estudo. Claro. Né? Aí sim, não vai ter uma lacuna, não vai ter um motivo
esse plano não ser bem sucedido. Ou no momento que começar a se formar, a gente já sabe aonde encontrar, né? Isso. Porque isso também vai acontecer, tem momentos que tudo muda, né? A gente tem agora, criar uma lista de exclusão do meu nó que estava lá e eu estava pronta, né? Exatamente. Então, a imigração muda. A imigração né? muda. Isso, então, o governo canadense está sempre atualizando com planos de imigração, novos planos de imigração, está excluindo alguns, está criando outros, e a gente tem que estar sempre preparado para um plano B. Isso aí. E sem falar que agora a gente já está no final, mas sempre há tempo de dizer que além, né, quando a gente fala desafios do mercado de trabalho canadense, a gente fala em PR, a gente fala em carreira, a gente fala em estudo, mas a gente também tem falado muito sobre o empreendedorismo, né? Sim. Que também tem muitos profissionais regulamentados que chegam ao ponto de dizer assim, principalmente na área da saúde, olha, é melhor eu ir para o lado de pensar numa startup do que a regulamentação. Sim. Então, também é bem importante quando você... Eu gosto de dizer que o empreendedorismo, ele sempre é parte de um plano de carreira. Porque mesmo que você seja o mais top na sua área, vai chegar um ponto que você bate no teto, né? E que para poder ir além, tem que criar algo novo, tem que criar algo seu. Então, inserir lá no seu plano, mesmo que não seja para agora, acho bem importante também. Concordo. Muito importante. Foi muito bom. A gente poderia estender essa conversa por mais 10 horas, né? Mas a gente não pode. Então, espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas com dicas. E a gente está aqui super disponível, né? Para estar ajudando todos com o Plano Canadá. Foi um prazer conversar com você, Vânia. Muito bom, como sempre. A gente sempre se encontra assim de longe, né? Então é muito legal estar junto aqui trocando ideias. Sim, e teremos vários outros podcasts, né? Vamos conversar sobre... Manda sua sugestão de tema que você quer que a gente converse. Tá? A gente está super aberto para estar conversando sobre os mais variados temas de imigração, estudo, trabalho, o que vocês quiserem, tá bom? Sim. E a gente adora quando vocês chegam na consulta dizendo, eu vi que você falou isso no vídeo tal. A gente já sabe exatamente em que ponto a gente estava e onde foi que a gente se conectou para poder te ajudar também a ir além aí no seu plano. Então, brigadão, Flávia. Obrigada a você, Vânia. Até o próximo. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.